Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso História em Pílulas, hoje com um quadro diferente, o Conceito em Pílulas. No Conceito em Pílulas, eu vou explicar para vocês de maneira muito rápida conceitos chaves, conceitos importantes para as ciências humanas e para entender o mundo que a gente vive hoje em dia. E o primeiro conceito é ideologia. Vamos lá? Olha, eu escolhi ideologia para começar essa série porque se fala muito de ideologia hoje em dia e eu percebo que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em entender exatamente o que é ideologia. E como a ideologia está impregnada na nossa vida no dia a dia, eu vou tentar mostrar isso para vocês, eu acho que é muito importante para a gente navegar nas informações de hoje, entender exatamente o que é ideologia, ou o que as ciências humanas, o que as pessoas querem dizer quando estão falando de ideologia. É preciso também dizer que muitas vezes quando a gente fala em ideologia, as pessoas têm uma ideia do senso comum, que é assim, um conjunto de ideias que eu sigo. Não é bem desse tipo de ideologia que a gente vai falar hoje. Muito embora o primeiro significado da palavra, lá atrás, quando ela foi proferida na França, em 1796, pelo Institut de Tracy, o Instituto Nacional de Paris, era mais ou menos esse o significado que ele queria dar, como um estudo das ideias, um estudo dos sistemas das ideias. Vamos lembrar que nesse período a gente está no momento do diretório da Revolução Francesa, ou seja, a burguesia volta a assumir o comando da Revolução Francesa, e o Institut de Tracy está falando exatamente disso, de ideologia como um sistema de ideias. Interessante é que o Napoleão Bonaparte foi um entusiasta dos filósofos ideólogos, até que eles começaram a criticá-lo, e aí ele começou a acusá-los de ideólogos, exatamente dizendo que eles não tinham contato com o mundo real e que aquilo era um conjunto de ideias bobas. Isso é interessante porque ainda hoje políticos acusam outros políticos de serem ideólogos ou de terem ideologia na sua política. E aqui vai a primeira dica de hoje. Toda política ela tem uma ideologia por trás. Todo mundo age movido por uma ideologia, mesmo que não saiba disso. Dizer que não tem uma ideologia também é uma ideologia. Foi com Marx e Engels, na Ideologia Alemã, que é esse livrão aqui, que a gente começa a ter um significado de ideologia que foge do senso comum. Aqui na ideologia alemã, eles vão dizer que a ideologia é uma falsa consciência sistemática ou sistematizada da realidade. É uma inversão da realidade. A ideologia, para eles, é um conjunto de ideias de um grupo dominante, a burguesia, que partem de condições materiais muito próprias, que é o mundo que a gente vive, e nessas ideias eles tentam vender para a classe operária, para os outros, que eles não estão sendo explorados. Então, a ideologia é uma espécie de inversão da realidade nesse sentido. Na realidade, os operários estão sendo explorados, mas a ideologia doura a pílula para eles, como se eles não estivessem sendo explorados. Eu vou tentar te dar um exemplo. Pensa, por exemplo, quando quando alguém chama um entregador do iFood de empreendedor. Empreendedor é uma palavra que está muito na moda. O empreendedor é o dono do próprio negócio, o dono da própria vida. O empreendedor é uma pessoa que tem agência muito forte. E aí, quando você chama o cara que, para sobreviver, está entregando o iFood ou virou Uber, você fala, você é um empreendedor, na concepção marxista, o que você está querendo dizer você está querendo dourar a pílula para esse cara. Olha, o sistema está te explorando ao passo, ao ponto que você tem de fazer algo que de repente não era o seu sonho de vida, mas a gente vai falar para você que, na verdade, não, você é um empreendedor, você é dono do seu destino. Recentemente eu até ouvi no rádio a propaganda de uma faculdade particular de São Paulo, muito cara, que dizia assim, você é o maior startup, a melhor startup da sua vida. Então, empreenda. Como se todo mundo tivesse condições iguais para ser esse empreendedor.
Isso, na concepção marxista, é uma inversão da realidade. Tem um filme que está disponível no YouTube, eu vou colocar ele aqui na descrição, chama They Live, que brinca um pouco com essa ideia. O diretor John Carpenter imagina o seguinte: o mundo é dominado por uma classe que a gente acha que é burguesia, mas na verdade são alienígenas. E um cara chamado John Nada acha uns óculos escuros, e quando ele coloca esses óculos escuros, ele consegue ver a vida como ela é. Então ele vê uma propaganda, por exemplo, de uma mulher de biquíni numa praia, e quando ele coloca o óculos, ele vê que na propaganda está escrito: case, procrie, faça uma família, aquela ideia da família patriarcal. Ele olha lá uma loja dizendo: seja bem-vindo, entre. Quando ele coloca o óculos, na verdade está escrito: consuma. Ele vê um outro sinal, diz uma outra coisa, e quando ele coloca o óculos, ele vê: obedeça. Então isso seria um pouco o que Marx está dizendo, né? Quer dizer, esse óculos libertaria a pessoa de uma visão ideológica. Ele estaria vendo a vida como ela é, a exploração como ela é. Outro autor marxista que eu acho muito legal e que tem exemplos muito interessantes sobre ideologia é o Slavoj Žižek. Nesse livro aqui, Na Defesa das Causas Perdidas, o meu cachorro comeu um pedaço do livro. O meu cachorro tem, o Bisteca, ele tem a mania de comer autores marxistas. Eu não sei se ele é um marxista ou se ele é contra os marxistas, mas quase todos os autores marxistas ele vai lá e come o livro por alguma razão. Bem, o Žižek, nesse livro, ele fala, por exemplo, que Hollywood é uma grande propulsora, propagadora das ideologias burguesas. E ele vai comparando filmes tipo Jurassic Park e Lista de Schindler, 2 filmes de Spielberg, e ele fala que os 2 filmes, na verdade, são a mesma coisa. Eu não vou dar spoiler não, depois vocês leem e descubram o porquê. Outro autor marxista que também é muito importante você conhecer, porque ele é muito falado no debate político hoje em dia, é o Gramsci. O Gramsci vai além um pouco do Marx, porque ele fala, sim, claro, tem uma ideologia burguesa, mas também tem uma ideologia proletária. E a ideologia burguesa e proletária, elas vão disputar espaço no mundo. E para que a revolução seja vencedora, é preciso que os proletários consigam fazer a sua ideologia circular pelos maiores, ou pelo maior número de espaços possível. É o que ele chama de hegemonia. Por isso que muita gente fala que as universidades estão tomadas de doutrinadores, as escolas estão tomadas de doutrinadores. Seria como se esses professores, por exemplo, fossem propagadores da ideologia marxista, lutando contra a Hollywood que está propagando a ideologia burguesa. Mais ou menos isso. É muito importante entender que a ideologia ela não está só no campo das ideias, que ela não vive só nas universidades, ela está no nosso dia a dia, ela está impregnada na nossa vida. A gente está há tanto tempo no mundo capitalista que fica difícil entender uma época em que o mundo não era capitalista. Eu vou te dar um exemplo para você ficar um pouco chocado. Imagina que você ganhasse, sei lá, 100 milhões de euros de herança. Provavelmente você que estuda deixaria os estudos, você que trabalha chutaria o chefe e falaria nunca mais vou trabalhar. Isso para você é uma coisa muito normal. Mas, por exemplo, na Atenas do século V a.C., se você é um cara muito, muito, muito rico, não faz diferença nenhuma, porque a ideologia não é o capitalismo ali, a ideologia ali era a educação, a paideia para o arete, para a excelência. Então, por que você estuda? Você estuda na Atenas Antiga para atingir a excelência. Para atingir a excelência na tua vida, para atingir a excelência no seu ofício. E quando você está trabalhando, quando você está exercendo o seu ofício, você precisa querer atingir a excelência. Esse é o objetivo, essa ideologia que está por trás do que move as pessoas. Hoje em dia, como o nosso mundo é capitalista e grande parte de nós se move por essa ideologia, se você herdar 100 milhões, você vai querer consumir. Mas se você for socialista, se você herdar 100 milhões, você vai financiar a revolução. Aliás, no próximo vídeo eu vou começar a falar um pouco mais dessas grandes ideologias do século XIX. O liberalismo, que é uma das ideologias que está dentro do capitalismo, o socialismo e suas várias vertentes. O socialismo também tem algumas vertentes, socialismo científico, socialismo utópico, o anarquismo. Vou tentar entender melhor essas ideologias até para você saber se de repente você segue uma delas e não sabe, porque certamente uma delas você deve seguir.
Tchau, muito obrigado. Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like, ative a notificação, se inscreva no canal e deixe os seus comentários também para eu saber o que você está pensando, o que você achou do vídeo. Muito obrigado.